Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos, com vocês no podcast Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E com Deus, vamos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, porque eu não canso de dizer, só Ele nesse mundão de malucos, só Ele salva, viu, gente? Quando em tempo de tribulação, pegue na mão dele e vá. Hoje eu estou aqui com um professor catedrático de psiquiatria das ciências médicas, formado na Federal, mestre na PUC em psiquiatria comportamental e nada mais, nada menos que ele vai falar. É meu amigo pessoal, tá? Já me deu vários toques também, porque vocês veem que eu sou meio agitado, que eu preciso de um psiquiatra, de um psicológico. Aliás, todos precisam de uma terapia hoje em dia, viu, gente? Com esse mundão corriqueiro, é por isso que eu trouxe o meu amigo doutor Lauro Guirlanda, psiquiatra, psicanalista e mais um pouquinho de coisas que ele vai dizer aí, mas é um prazer estar com ele aqui hoje. Por quê? Porque ele, gente, vai saber nos falar um pouquinho por que esse mundo tá tão doidão como está aí na rua que eu estou vendo. Muito boa tarde, meu amigo, que posso dizer amigo, doutor Lauro Guirlanda. Boa tarde, Raul, obrigado aí pelo convite. Seu podcast é já uma referência aí para a gente, com grande prazer que eu vou falar aqui sobre psiquiatria, política e outros assuntos bem interessantes. Aqui é diferente de tudo, doutor Lauro. Aqui você como se fosse a gente almoçando nas mesas comuns mesmo, desses bares aí que nós já almoçamos, já tomamos uma cervejinha, eu sem álcool, você com um pouquinho de álcool, sempre controlado. Você vai me dizer, doutor Lauro, primeiramente sua infância, como é que deu esse interesse de você ser psiquiatra, de que eles hoje em dia, antigamente, hoje em dia até que não, mas antigamente tinham um preconceito muito grande de falar assim, nossa senhora, eu vou ao psiquiatra. Ele é o psiquiatra. Eles olhavam mais com a cabeça de doidão, de louco, de curar de doidos, de tacar pedra no avião. E hoje em dia todos precisam, a maioria, 99% das pessoas precisam de um acompanhamento, de uma psicólogo, um psiquiatra, uma terapia, enfim. Então eu trouxe você para falar isso para mim, porque afinal de contas nem tudo é só política, né, Lauro? É verdade. Eu nasci no centro de BH, né? Ali perto da Faculdade de Direito, fui criado no centro, estudei no Colégio Imaculada Conceição, depois fiz medicina no FMG, fiz residência no IPSENG, mestrado na PUC, né? Mas assim, a minha escolha pela psiquiatria na medicina, realmente, ela foi vista com grande preconceito, principalmente pela minha família, que na época não aceitava que eu ia formar médico e ia escolher a psiquiatria. Eles falavam assim, desperdício, é tão inteligente, né? Você vai fazer uma especialidade mais tradicional, vai fazer cardiologia. Tanto que durante a faculdade, realmente, eu fiz todos os estágios de cardiologia. Só que aí no final eu percebi, não, o que eu realmente gosto é psiquiatria. E na época, realmente, era muito fácil de passar, né? Eu formei no ano de 2002, então foi tranquilo entrar na residência. Hoje o mundo realmente mudou, né? Com a pandemia mudou mais ainda, e a psiquiatria hoje é a residência mais concorrida. É a mais difícil de passar. O Lauro é um dos psiquiatras, coordenadores do hospital, querido hospital, que sobreviveu aí nessa decadência aí de hospitais, né, psiquiátricos, Raul Soares. Ele vai falar um pouco sobre isso também, mas o que eu trouxe aqui, o meu amigo doutor Lauro, foi para você dizer o seguinte: o que você acha que com essa polarização esquerda e direita, o que você acha que o ser humano está passando momentaneamente para estar assim tão perturbado? Porque você vê as pessoas brigando, você vê família desfazendo, você vê casamento desfazendo, por causa de uma simples ideologia, simples não, gravíssima ideologia de esquerda e direita. Eu gostaria que você explicasse isso no campo mais da psiquiatria, como que isso pode ser feito, como pode ser evitado, como pode ser tratado principalmente. Sim, essa é uma pergunta muito interessante, Raul. Por quê? Eu estudei essa questão de por que algumas pessoas votam na direita
e por que algumas pessoas votam na esquerda, né? Primeiro, definir rapidamente o que seria esquerda, né? Detalhe, Lauro já foi candidato várias vezes, viu, a cargos públicos, viu? Lauro já foi candidato, é filiado ao partido, por isso que eu também trouxe ele aqui, porque ele é um complemento de tudo. Ele completa, é um psiquiatra completo, vamos dizer assim. Sim, meu envolvimento com a política começou realmente nessa tentativa de melhorar a assistência à saúde mental em BH, que ainda é muito precária, né? E me candidatei a vereador, deputado federal, estadual, inclusive sou suplente de deputado federal, né? Mas assim, primeiro a gente precisa rapidamente entender o que seria a esquerda, né? O progressismo seria aquelas pessoas que têm uma preocupação com igualdade, com justiça social, com respeito às minorias e com uma intervenção do Estado na economia, resumidamente. E o que seria direita? Que seria aqueles ditos conservadores. São aqueles que têm um certo ceticismo na intervenção do Estado na economia, aqueles que se preocupam um pouco com a tradição, aqueles que veem a justiça de uma outra forma, não como igualdade, mas como proporcionalidade. Então, existe um psicólogo americano, Jonathan Haidt, ele escreveu um livro muito interessante chamado A Mente Moralista. E ele fez pesquisas no mundo inteiro, aplicando escalas para ver como que as pessoas moralmente se definiam, né? Então, a pessoa escolher ser de esquerda ou ser de direita não é uma questão racional, é uma questão emocional. É uma questão que a pessoa não pensa. Ela na adolescência ela já vai criando, né, emocionalmente essa moral. Então, é por isso que as pessoas brigam. Por quê? A pessoa não entende o outro. Se eu sou de direita, e eu realmente sou, né, assim, é importante falar isso aqui, não vou esconder. Claro. Uma pessoa de esquerda, ela pensa diferente de mim, mas não quer dizer que ela é minha inimiga. Quer dizer que ela tem uma outra visão de mundo e eu preciso, para dialogar com ela, tentar entender a visão de mundo dela, né? E aí eu não vou ver ela como minha inimiga, mas como minha adversária, e às vezes é possível você até chegar a um consenso de ideias, né? Uma das características fundamentais que vai diferenciar pessoas progressistas e conservadoras é a moral do dano, né? O que é isso? A moral do dano é a pessoa de esquerda, ela sente muito quando um outro ser humano está sofrendo, está recebendo algum dano. Por isso que a esquerda, em geral, ela é ligada muito aos direitos humanos, né? A esquerda tem dificuldade de entender que um criminoso tem que ser preso, né? Porque ela pensa se isso vai ser um dano àquela pessoa. Estudos mostram, por exemplo, que pessoas de esquerda têm reações orgânicas, taquicardia, quando vê, por exemplo, um animal sofrendo, né? Por isso que direitos animais também é tradicionalmente ligado à esquerda. As pessoas conservadoras, elas sentem essa questão do dano, mas elas sentem menos, né? Elas vão se preocupar com outras questões morais. Por exemplo, uma questão moral muito importante para as pessoas conservadoras, a questão da ordem e da justiça como proporcionalidade. A esquerda vê a justiça como igualdade. Não, os resultados para todo mundo têm que ser os mesmos. A direita vê a justiça como mérito. Não, se eu cometi um crime, eu tenho que ser punido. Se eu trabalhei muito, eu tenho que ser recompensado. E os conservadores também têm uma questão muito importante, que é a questão de apego à pureza, né? O que é pureza? É eu me preocupar se aquilo não está violando tabus, se não está violando coisas sagradas. Então, os conservadores se preocupam mais com a questão religiosa, né? Algumas atitudes para os conservadores são vistas como impuras, né? E isso para eles é errado. Para os progressistas, algumas atitudes são normais, não são vistas como impuras. Eles não se preocupam muito com isso. Então, por isso que tem tanta essa diferença, principalmente nas questões morais, né? Na questão, por exemplo, também de
tradições, né, e de lealdade, né? A esquerda, ela se preocupa pouco com lealdade ao grupo. E a direita não, a direita se preocupa muito em respeitar a lealdade, respeitar a autoridade, família, né? Então a hierarquia, tanto que, por exemplo, a polícia, né, militar, ela é muito associada com a direita, porque tem essa questão da hierarquia, da ordem, do respeito. Isso são valores importantes para as pessoas de direita. Para as pessoas de esquerda, não, isso não é um valor tão importante, né? Então, por isso que elas são tão diferentes e por isso que às vezes dá essa briga mesmo, né? Assim, de eu não entender como é que o outro pensa. Isso é uma questão moral para o outro, né? Resumindo, você está querendo dizer, mais ou menos que eu entendi aqui, que a esquerda é mais emotiva e a direita é mais racional. Não necessariamente. Em alguns pontos, sim. Quando toca a moral, por exemplo, se eu vejo um animal, alguém batendo num animal indefeso, né? A esquerda vai reagir emotivamente, ela vai ficar muito ansiosa com isso, né? E quem é de direita vai ficar menos ansioso com isso. Mas, em geral, os estudos mostram que as pessoas de direita, elas são um pouco mais intuitivas. A direita está mais ligada ao senso comum, ao pensamento, assim, imediato, né? A esquerda não. A esquerda, em geral, ela é mais analítica, ela pensa com cuidado as coisas. Por exemplo, existe uma pergunta clássica que ajuda a entender isso, né? É uma pergunta matemática. Um pirulito e uma bala juntos custam R$1,10. O pirulito custa R$1 a mais do que a bala. Qual que é o valor da bala e do pirulito? 10 centavos, R$1. Não. Isso, você respondeu sem pensar. Por quê? A gente está num ambiente um pouco estressante, de ansiedade. Então você respondeu sem pensar, né? Mas não. Se a bala custasse, se o pirulito custar R$1 e a bala custar 10 centavos, eles juntos não vão custar R$1,10, eles vão custar R$1. Então a resposta é que o pirulito custa R$1,05 e a bala custa 5 centavos. Essa resposta não é intuitiva. As pessoas de esquerda tendem mais a acertar essa resposta. A pessoa de esquerda, ela tende mais a analisar friamente algumas situações. As pessoas conservadoras, elas vão mais pelo senso comum, para aquilo que a multidão pensa. Então, se você fizer um estudo no Brasil, inclusive foi feito esse estudo, a maioria das pessoas tende a ser mais conservadoras, assim, psicologicamente mais conservadoras em alguns aspectos. É claro que isso não é uma coisa também totalmente rígida. Existem várias pessoas que são conservadoras nos costumes, se preocupam com a religião, com a pureza, com a tradição, com a autoridade, mas são a favor de uma intervenção do Estado na economia e vice-versa. Então, nem sempre as pessoas respeitam totalmente essas regras, né? Tá, mas por que você acha uma visão assim rápida do seu pensamento, que você acha que a população está tão doente, tão necessitada de remédios hoje em dia? Essa é uma pergunta bem complicada, né? Na minha dissertação de mestrado, eu escrevi um pouco sobre isso. E o que acontece? Essa crise de sentido, né? A humanidade vive uma crise de sentido que começou para pelo menos 200 anos, né? O que é a crise de sentido? Os valores assim, tradicionais perderam um pouco o sentido, as religiões têm decaído, ela não é capaz mais de produzir assim, um sentido para a vida das pessoas, né? Isso vem desde a Revolução Científica, né? E são vários outros, hoje em dia, vários outros fatores, né? A gente pode pegar trânsito nas grandes cidades, dificuldades econômicas, né? A família não é vista mais como um valor em si. Então as pessoas hoje, elas estão meio perdidas, né? Procurando novos sentidos na vida. E o que acontece? A política, muitas vezes, assim, defender ideais políticos
vira, às vezes, uma espécie de religião na vida da pessoa, assim. Ela encara a política como algo assim, eu tenho que defender esse candidato igual a minha vida, né? Assim, a minha vida é lutar pelas minorias, ou lutar pelo conservadorismo, ou lutar, né, pela manutenção do sistema, né? As pessoas defendem o candidato, né, ou outro, assim, de forma muito radical, e assim, elas se jogam, e aquilo ali vira uma espécie de religião para a vida dela, né? E aí ela não entende que o outro tem um pensamento diferente, né? E não é que ele é ruim. A maioria das pessoas de direita e de esquerda são pessoas de bom caráter, né? A questão é que a polarização faz a gente enxergar mal o outro, né? Isso é um problema. Hélio Garcia falava o seguinte: quem briga não são os homens que deveriam brigar. E as ideias, sim, se divergem. Ah, sim. Isso aí é em cima disso aí que você está falando, mais ou menos em cima disso. Porque verdade. o pessoal confunde muito, né, o doutor Lauro, e começa a brigar entre si e levar até para outro lado, né? É verdade. Tem casos até absurdos de pessoas que cometeram violência por causas políticas, que mataram, crimes, que mataram os outros, né? Mas assim, o adoecimento atual da humanidade, né? Essa é uma resposta bem difícil, assim. E tem estudos que mostram que a alimentação, ela piora, né? A saúde mental. Comer muito produto processado, industrializado, isso piorou a saúde mental das pessoas. A falta de atividade física piora muito. Assim, hoje as pessoas às vezes vivem na cidade, não tem tempo de fazer uma caminhada, de fazer um exercício físico, né? Mas a resposta, assim, que eu acho que é mais importante é a questão da queda da importância da religião, né? A religião, ela durante toda a nossa história como espécie humana, ela produziu muito sentido para as pessoas. Se tinha um problema, elas pensavam assim, não, mas assim, Deus vai me ajudar, né? Assim, isso depois vai melhorar. A religião, de uma certa forma, ela funciona como algo amenizador da tristeza, da ansiedade, da depressão, né? E isso vem ao longo do nosso desenvolvimento como espécie humana. E depois da Revolução Científica, né, há mais ou menos 200 anos, a religião foi perdendo esse interesse, as pessoas têm ficado menos religiosas, né, e isso pode ser um dos fatores que tem alterado a saúde mental, porque todas as pesquisas mostram que as pessoas que são mais religiosas, mais espiritualizadas, elas têm uma saúde mental melhor, têm um pouco menos de depressão, de ansiedade. Se tem depressão, evolui melhor, recupera mais, né? Então, essa perda da importância da religião também é um fator bastante importante que faz com que as pessoas fiquem perdidas ou se apeguem a ideologias, né? Existe um psicólogo suíço, o Jung, né, que foi discípulo de Freud, ele fala isso, assim, que muitas vezes a ideologia ela vira também uma doença mental, um apego excessivo a uma ideologia, né? Assim, a pessoa usa aquilo para buscar um sentido para a vida dela, mas sendo que aquilo não vai dar um sentido mais pleno, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bom. Doutor Lauro, eu vou fazer uma propaganda aqui, porque a gente vive de propaganda, sim, né, querido? Com certeza. Oferecimentos, cursinho e colégio agora é determinante. Quem faz, passa, em qualquer lugar. Quintal, campanhas criativas. Quem também pega uma Quintal como campanha para fazer sua campanha marketing, é sucesso total. E oferecimentos, Instituto Alves Lima, melhor pesquisador do país. Para fazer pesquisa não tem melhor. Doutor Lauro, nós já estamos quase chegando ao quadro aqui no final do programa. Eu gostaria de fazer um quadro com o senhor, uma rapidinha com o senhor. O que é rapidinho? É aquele bate-bola, você já conhece o programa. Mas antes, eu queria perguntar para você o que você mudaria no país hoje? Nossa, essa pergunta é uma pergunta bem forte, né? Assim, se eu ganhasse para deputado federal, né? Vamos imaginar dessa maneira, né?
eu me candidatei no sentido de melhorias para a saúde mental, né? E a gente tem um grande problema no orçamento do governo federal, da saúde. Apesar dos problemas de doenças mentais, transtornos mentais afetarem 50% da população, né? Quando você fala assim, todo mundo precisa de uma terapia, eu diria que quase todo mundo, sim, precisaria de uma terapia e, em muitos casos, precisaria de um psiquiatra, mas a pessoa não tem acesso, porque no sistema público é muito difícil conseguir, né? Mas 50% da população brasileira tem algum transtorno mental. A população brasileira é a população mais ansiosa. A prevalência de transtorno de ansiedade é a maior do mundo no Brasil, né? E só 2% do orçamento é destinado à saúde mental, né? Então temos 50% de pessoas que têm problema e 2% do orçamento, ou seja, é muito pouco. Então por isso assim, que a assistência no SUS, a saúde mental, é muito precária. Então o que eu mudaria, eu colocaria eu faria projetos de lei para mais investimento em saúde mental e principalmente que eles fossem mais baseados em dados científicos. Hoje a assistência à saúde mental no Brasil, principalmente aqui em Belo Horizonte, ela é totalmente ideologizada, né? Ela não se baseia em princípio científico, mas sim em princípios ideológicos, né? E a gente tem esse problema que a esquerda tomou a Secretaria Municipal de Saúde há 30 anos, né? E a gente continua com esse problema, assim, de falta de leitos para internação, de remédios da década de 60 no sistema público, né? Sendo que, assim, hoje quem tem dinheiro tem uma assistência à saúde mental de alta qualidade. O Brasil tem excelentes hospitais psiquiátricos, psiquiatras, mas infelizmente isso não chega no SUS. Então, eu me preocuparia em melhorar essa parte da saúde mental a nível federal. Massa, muito bacana, parabéns pela colocação. Um prato predileto? Nossa, macarrão à carbonara. Psiquiatria? É minha vocação. Cor? Amarela. Família? É a base de tudo e que dá sustento e que ajuda a gente a enfrentar os problemas. Aqui eu mando um abraço para minha esposa Simone e para o meu filho Benjamin. Benjamin, ó, um abraço, viu, gente? Ó, beijo, Simone, um abraço, Benjamin. Deus? Deus é o que dá sentido e o que dá força e o que faz tudo valer a pena. E para finalizar, por que você aceitou o convite de estar aqui comigo hoje? Primeiro que eu já tinha visto seu podcast, achei muito interessante, né? Você é meu amigo aí de longa data e foi um grande prazer estar aqui. E aceitei porque política é um tema que eu gosto de falar, é um tema no qual eu me envolvi, né? Tive até alguns problemas por causa disso, por lutar e por falar verdades, né? Já fui um pouco prejudicado por causa disso, mas a política, a gente não pode fugir dela. Se a gente não se envolve, se a gente não se envolve na política, a gente vai ser mandado e governado por quem se envolve. Então a gente tem que participar. Entrevistei Lauro Guirlando, um dos maiores psiquiatras e psicanalistas que temos hoje em dia no mercado de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado e volte sempre. A casa está aberta. Obrigado, muito obrigado. Um abraço.